Imagine permanecer 20 anos longe de casa. 10 anos lutando na mais famosa guerra da antiguidade. E outros 10 tentando voltar para a esposa, o filho e o reino que você deixou para trás. Durante essa viagem, você enfrentará criaturas monstruosas, tempestades devastadoras, deuses poderosos, tentações irresistíveis e desafios capazes de destruir qualquer homem. Essa é a história de A Odisseia, um dos maiores clássicos da literatura mundial. Muito mais do que uma aventura, esta é uma história sobre perseverança, inteligência e a busca incessante por um único objetivo: voltar para casa. Se você pretende assistir ao filme, este vídeo mostrará tudo o que realmente importa para compreender a história sem a necessidade de conhecer profundamente o poema original. Você conhecerá os personagens centrais, entenderá os acontecimentos mais importantes da jornada de Ulisses e descobrirá por que essa obra continua encantando leitores há quase 3.000 anos. Então acomode-se, porque nossa viagem começa no exato momento em que a Guerra de Troia chega ao fim. Bons estudos! Durante 10 longos anos, gregos e troianos travaram um conflito que entrou para a história como uma das maiores guerras da antiguidade. Segundo a tradição, foi Ulisses, também conhecido como Odisseu, quem concebeu a estratégia que finalmente encerraria o conflito. Em vez de tentar derrubar as muralhas de Troia pela força, ele imaginou um plano baseado na inteligência. Um enorme cavalo de madeira foi construído e deixado diante das muralhas da cidade como um aparente presente de rendição. Os troianos acreditaram que a guerra havia terminado e levaram o cavalo para dentro da cidade. Durante a noite, soldados gregos escondidos em seu interior abriram os portões de Troia para o restante do exército. A cidade foi conquistada. A guerra finalmente havia terminado. Para qualquer outro guerreiro, aquele seria o início da volta para casa. Mas, para Ulisses, era apenas o começo da verdadeira jornada. Enquanto outros reis conseguiam retornar aos seus reinos, Ulisses embarcava rumo à pequena ilha de Ítaca, onde sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco aguardavam ansiosamente seu retorno. Ele acreditava que a viagem seria rápida. Estava completamente enganado. Sem saber, havia despertado a ira de forças muito maiores do que qualquer exército humano. E seria justamente essa fúria que transformaria uma simples viagem de volta em uma das maiores aventuras já contadas. Mas antes que Ulisses pudesse reencontrar sua família, ele e seus homens precisariam enfrentar a primeira de muitas provações. Ao chegarem à terra dos Cícones, acreditaram que poderiam comemorar a vitória conquistada em Troia. Invadiram a cidade, tomaram riquezas e permaneceram ali por tempo demais. A arrogância custou caro. Os habitantes organizaram um contra-ataque e muitos guerreiros de Ulisses perderam a vida. Era o primeiro aviso de que a guerra havia acabado, mas os perigos estavam apenas começando. Os sobreviventes retomaram a viagem, porém uma tempestade enviada pelos deuses desviou completamente a rota de suas embarcações. Dias depois, chegaram a uma ilha aparentemente tranquila. Ali vivia um povo conhecido como os comedores de lótus. Os habitantes ofereceram aos marinheiros um fruto doce e aparentemente inofensivo. Mas aquela planta possuía um efeito perigoso. Quem a consumia esquecia completamente sua vida anterior. Esquecia a família. Esquecia os amigos. Esquecia a própria missão. Tudo o que desejava era permanecer naquela ilha para sempre. Alguns homens de Ulisses experimentaram o fruto e imediatamente perderam qualquer vontade de continuar a viagem. Ulisses percebeu o perigo. À força, retirou seus companheiros da ilha, amarrou-os aos bancos do navio e ordenou que a frota partisse imediatamente. Era uma lição importante. Nem sempre os maiores perigos aparecem na forma de monstros. Às vezes, eles surgem disfarçados de conforto. Dias depois, uma enorme ilha apareceu no horizonte. À primeira vista, parecia desabitada. Enquanto parte da tripulação permanecia nos navios, Ulisses decidiu explorar o local com alguns de seus melhores homens. Logo encontraram uma gigantesca caverna repleta de queijos, leite e rebanhos. Os soldados sugeriram pegar os alimentos e partir imediatamente. Mas Ulisses tomou uma decisão diferente. Movido pela curiosidade, resolveu esperar pelo dono da caverna. Foi então que tudo mudou. Ao cair da noite, um gigante entrou carregando enormes feixes de madeira. Seu nome era Polifemo. Ele era um ciclope, uma criatura de força descomunal e possuidora de apenas um olho no centro da testa. Assim que percebeu a presença dos invasores, fechou a entrada da caverna com uma pedra gigantesca, pesada demais para ser removida por qualquer homem. Ulisses e seus companheiros estavam presos.
E o pior ainda estava por vir. Polifemo não demonstrava qualquer compaixão. Sem dizer uma palavra, agarrou dois dos homens de Ulisses e os devorou vivos. Na manhã seguinte, fez o mesmo. O desespero tomou conta de todos. Nenhuma espada seria suficiente para derrotar aquela criatura. A força havia deixado de ser uma opção. Restava apenas a inteligência. Ulisses elaborou um plano. Ofereceu vinho ao Ciclope. Polifemo, que jamais havia provado uma bebida tão forte, embriagou-se rapidamente. Antes de adormecer, perguntou ao visitante qual era seu nome. Ulisses respondeu apenas: "Meu nome é Ninguém." Satisfeito, o gigante caiu em um sono profundo. Naquela noite, Ulisses e seus homens aqueceram uma enorme estaca no fogo e a cravaram no único olho do Ciclope. O grito de Polifemo ecoou por toda a ilha. Outros ciclopes correram para ajudá-lo. Do lado de fora da caverna, perguntaram quem o estava atacando. Polifemo respondeu desesperado: "Ninguém está me matando. Ninguém está me atacando." Confusos, os outros gigantes acreditaram que ele havia enlouquecido e foram embora. Mais uma vez, a inteligência vencera a força. Na manhã seguinte, Polifemo retirou a pedra da entrada para deixar seus carneiros saírem ao pasto. Como estava cego, apalpava apenas o dorso dos animais para verificar se algum homem tentava escapar. Mas Ulisses já havia pensado nisso. Cada guerreiro amarrou-se à barriga de um carneiro. Assim, passaram despercebidos. Era uma fuga brilhante. Talvez a mais inteligente de toda a viagem. Bastava embarcar e partir. Mas, naquele instante, Ulisses cometeu o erro que mudaria completamente o seu destino. Já distante da costa, tomado pelo orgulho da própria vitória, ele não resistiu. Gritou para o Ciclope revelar quem realmente o havia derrotado. "Saiba que não foi ninguém. Foi Ulisses, rei de Ítaca." Aquelas palavras satisfizeram seu orgulho. Mas custariam 10 anos de sofrimento. Polifemo não era apenas um gigante. Era filho de Poseidon, o poderoso deus dos mares. Humilhado, o Ciclope ergueu os braços aos céus e fez uma oração ao pai. Pediu que Ulisses jamais voltasse para casa. E, se voltasse, que fosse sozinho, depois de perder todos os seus companheiros e enfrentar os maiores sofrimentos imagináveis. Poseidon ouviu a súplica do filho. A partir daquele momento, cada onda, cada tempestade e cada desvio da viagem passariam a carregar a fúria do deus dos mares. Ulisses havia derrotado um monstro. Mas acabará de transformar um deus em seu maior inimigo. Ulisses havia escapado do Ciclope. Mas sua maior batalha estava apenas começando. Ao revelar seu verdadeiro nome, transformou Poseidon em seu inimigo. Daquele momento em diante, o mar deixaria de ser apenas um caminho. Tornar-se-ia uma prisão. Durante anos, tempestades desviariam sua rota. Ilhas surgiriam no horizonte oferecendo abrigo, mas quase sempre escondendo um novo perigo. Algumas colocariam sua coragem à prova. Outras desafiariam sua inteligência. E algumas tentariam destruir aquilo que ele possuía de mais importante, sua esperança de voltar para casa. Entre todos esses desafios, poucos foram tão marcantes quanto o encontro com a feiticeira Circe. Ao chegarem à sua ilha, alguns homens de Ulisses foram recebidos com um banquete. Parecia um gesto de hospitalidade. Mas era uma armadilha. Com um simples feitiço, Circe transformou os guerreiros em porcos, deixando claro que as aparências podiam ser tão perigosas quanto qualquer espada. Com a ajuda do deus Hermes, Ulisses conseguiu resistir aos encantamentos da feiticeira e libertar seus companheiros. Em vez de permanecerem como inimigos, Circe tornou-se uma importante aliada. Foi ela quem revelou que a única maneira de continuar a viagem seria realizar algo impensável. Ulisses precisaria descer ao mundo dos mortos. Nenhum homem fazia uma jornada como essa por vontade própria. Mas, para encontrar o caminho de casa, ele precisaria primeiro conversar com aqueles que já haviam partido. No reino dos mortos, recebeu uma série de advertências. Ali descobriu que o maior perigo de sua viagem ainda estava por vir. E que somente a prudência impediria a destruição completa de sua tripulação. A partir desse momento, Ulisses enfrentaria desafios que se tornariam eternos na cultura ocidental. As sereias, cujo canto irresistível levava marinheiros à morte. O estreito dominado por Scylla e Caríbdis, onde qualquer escolha significava perder algo.
E, por fim, a desobediência de seus próprios companheiros, que desencadearia uma tragédia da qual quase ninguém escaparia. Cada um desses episódios ensinava a mesma lição. Nem sempre o maior inimigo está diante de nós. Às vezes, ele nasce da impaciência, da desobediência ou do excesso de confiança. Depois de tantos anos enfrentando monstros, tempestades e deuses, Ulisses finalmente perderia tudo. Seus navios seriam destruídos. Seus companheiros morreriam. E ele seguiria completamente sozinho. Era exatamente a maldição que Polifemo havia pedido a Poseidon. Após enfrentar monstros, tempestades e inúmeras provações, Ulisses acreditava que o pior havia passado. Mas ainda existia alguém disposto a impedir seu retorno. Poseidon continuava determinado a fazê-lo pagar pela humilhação sofrida por seu filho. Ao longo da viagem, Ulisses enfrentou desafios que entraram para a história. A feiticeira Circe transformou seus homens em animais. As sereias tentaram atraí-lo para a morte com um canto irresistível. Ele atravessou o perigoso estreito guardado por Sila e Caríbdis, onde qualquer decisão significava um sacrifício. E chegou até mesmo ao mundo dos mortos para buscar orientação sobre como concluir sua jornada. Cada prova exigia mais do que coragem. Exigia inteligência, disciplina e, principalmente, a capacidade de resistir às próprias fraquezas. Ainda assim, o maior erro não seria cometido por Ulisses. Seus companheiros ignoraram um aviso claro dos deuses e sacrificaram os bois sagrados do deus Hélio. A punição foi imediata. Uma violenta tempestade destruiu completamente a frota. Todos morreram. Todos, menos Ulisses. Sozinho, agarrado aos destroços de seu navio, ele foi lançado ao mar por vários dias. Foi assim que chegou à ilha da ninfa Calipso. Encantada por Ulisses, Calipso ofereceu tudo aquilo que muitos homens considerariam um sonho: segurança, conforto e até mesmo a imortalidade. Em troca, bastava que ele permanecesse ao seu lado para sempre. Mas Ulisses recusou. Nada era mais importante do que voltar para casa. Durante anos, ele permaneceu preso naquela ilha, incapaz de partir. Somente quando os deuses decidiram intervir, Calipso permitiu sua partida. Mais uma vez, Poseidon tentou impedir seu retorno, lançando uma terrível tempestade contra sua embarcação. Mesmo assim, Ulisses sobreviveu. Resgatado pelo povo dos Feácios, recebeu finalmente a ajuda que tanto precisava. Pela primeira vez em 20 anos, a ilha de Ítaca surgiu diante de seus olhos. Mas sua jornada ainda não havia terminado. Enquanto Ulisses lutava para voltar, seu reino mudará completamente. Muitos acreditavam que ele estivesse morto. Seu palácio havia sido ocupado por dezenas de nobres, conhecidos como os pretendentes. Todos desejavam casar-se com Penélope, assumir o trono e governar Ítaca. Penélope, porém, recusava todos os pedidos. Com inteligência admirável, prometeu que escolheria um novo marido somente quando terminasse de tecer uma mortalha. Durante o dia, trabalhava diante de todos. Durante a noite, desfazia secretamente tudo o que havia tecido. Assim conseguiu adiar sua decisão por muito tempo, mantendo viva a esperança de que Ulisses ainda retornaria. Enquanto isso, Telêmaco, filho de Ulisses, já havia se tornado um homem. Sem nunca ter conhecido verdadeiramente o pai, também alimentava a esperança de revê-lo. Ao desembarcar em Ítaca, Ulisses não revelou sua identidade. Disfarçado de mendigo, entrou silenciosamente em seu próprio reino. Precisava descobrir quem permanecia fiel e quem havia traído sua confiança. Foi então que pai e filho finalmente se reencontraram. Juntos, prepararam um plano para recuperar o palácio. Tudo seria decidido em uma única prova. Ao chegar a Ítaca, Ulisses encontrou um reino muito diferente daquele que havia deixado. 20 anos eram tempo suficiente para que muitos acreditassem que o rei jamais voltaria. Seu palácio estava tomado por dezenas de nobres que consumiam suas riquezas diariamente, enquanto disputavam a mão de Penélope o direito de governar a ilha. Apesar da pressão, Penélope jamais desistiu de esperar pelo marido. Durante anos, usou sua inteligência para adiar a escolha de um novo esposo, mantendo viva a esperança de que Ulisses ainda estivesse vivo. Antes de entrar no palácio, a deusa Atena disfarçou Ulisses como um simples mendigo. Era a única forma de descobrir quem ainda lhe era leal e quem havia se aproveitado de sua ausência. Pouco depois, Ulisses reencontrou seu filho, Telêmaco.
Os dois passaram a planejar, em segredo, a retomada do reino. Enquanto isso, Penélope decidiu que faria uma última prova. O homem capaz de manejar o arco de Ulisses e lançar uma flecha através de 12 machados alinhados seria escolhido como seu novo marido. Um após o outro, os pretendentes tentaram. Nenhum conseguiu sequer esticar o arco. Então, o velho mendigo pediu uma oportunidade. Os presentes riram. Afinal, como um homem aparentemente fraco conseguiria realizar aquilo que os mais fortes haviam fracassado em fazer? Mas, assim que tomou o arco nas mãos, Ulisses demonstrou que era o verdadeiro dono daquela arma. Com facilidade, armou o arco e disparou a flecha, atravessando todos os machados. Naquele instante, o silêncio tomou conta do salão. O mendigo revelou sua verdadeira identidade. O rei de Ítaca havia voltado. Com a ajuda de Telêmaco e de alguns poucos aliados que permaneceram fiéis, Ulisses enfrentou os pretendentes e recuperou seu palácio. Depois de 20 anos de ausência, finalmente retomou seu lugar como rei. Mas ainda restava um último desafio. Penélope era prudente demais para acreditar imediatamente que aquele homem era realmente seu marido. Para ter certeza, colocou-o à prova. Ulisses respondeu de uma forma que apenas o verdadeiro esposo poderia responder, revelando um detalhe íntimo sobre a cama do casal, construída ao redor de uma oliveira e impossível de ser movida. Foi então que Penélope teve certeza. Depois de 2 décadas de espera, marido e esposa finalmente se reencontraram. É assim que termina a Odisseia. Mais do que uma aventura repleta de monstros e deuses, a obra mostra que a verdadeira força de Ulisses nunca esteve em sua espada. Ela esteve em sua inteligência, em sua perseverança e na determinação de jamais abandonar o objetivo de voltar para casa. Talvez seja justamente por isso que essa história continue emocionando leitores após quase 3.000 anos. E quando você assistir ao filme, perceberá que a jornada de Ulisses não trata apenas de atravessar mares perigosos. Ela fala sobre algo que todos nós buscamos em algum momento da vida, encontrar o caminho de volta para aquilo que realmente importa. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também pretende assistir ao filme. E conte para nós nos comentários, qual momento da jornada de Ulisses mais chamou sua atenção. Até a próxima quarta literária.